Estamos voltando. Vamos lá. Já estão aqui Camille, Marina, Sara, Caio, Estevam, Vitória, Heitor. Heloísa está chegando. Marcelo está chegando também. Vamos aguardar os colegas se conectarem para a gente dar continuidade à nossa aula. E aí, gente, vocês deu tempo de vocês pesquisarem sobre a vespa do mar? Alguém conseguiu aí pesquisar rapidinho sobre a vespa? Tudo bem, Caio? Estevam, vamos lá, Estevam. Gente, a gente está pedindo que vocês não coloquem essas figuras. Ainda tem aluno colocando. Deixe somente seu nome, coloque uma foto sua. Tá bom? Tudo bem, Estevam? Pode. Você pode colocar também uma foto sua, Estevam, tá? Certo. Vamos lá. Mariana tá chegando. Podemos? E aí, a Ilana, melhorou a internet aí? Melhorou, tia. Tá, ainda agora na aula passada foi a minha que oscilou. De repente, sumiu tudo. Aí agora parece que já estabilizou. Pelo menos até agora, né? Pois é. Vamos lá. Gente, então, nós estávamos estudando a classificação dos quinidários. Eu estava mostrando para vocês a imagem da vespa do mar, né? Ou vespa do Pacífico. É um dos quinidários de um dos animais mais letais que existe, né, que se tem conhecimento. Os seus quinidócitos, eles produzem uma substância urticante que é muito mais poderosa do que de todos os outros quinidários. Existe um estudo que foi feito na Austrália que afirma que essa toxina, ela pode chegar a causar parada respiratória e colapso cardiovascular, entrando em contato com esse animal, certo? E ela é tão potente que ela pode matar muitas pessoas ao mesmo tempo que entram na água e têm contato com ela, certo? Então, esses são os grupos de quinidários que eu tinha para falar para vocês. Os hidrozoários, que é o grupo das hidras e caravelas, o grupo das sifozoa, que é o grupo das águas-vivas, o grupo das antozoas, que é dos anêmonas e dos corais, e o grupo cubozoários, que é o grupo da vespa do Pacífico, certo? Ou vespa do mar. Gente, a gente vai pular esse slide bem aqui de reprodução para a gente falar logo da nutrição dos quinidários, certo? Porque a gente está falando a gente já falou sobre quinidócitos, né? Que eles ajudam na obtenção do alimento, porque eles são células que produzem essa substância tóxica que vai causar ou paralisia ou morte da presa para que esses animais se alimentem,
certo? E como é que é a excreção, circulação, as atividades vitais deles, né? As funções vitais. Vamos falar primeiro da nutrição. Esses animais são animais carnívoros, né? Eles vão apresentar essa estrutura de uma estrutura chamada cavidade gastrovascular. Nessa cavidade vai ter uma abertura que é chamada, que ela funciona como boca e ânus ao mesmo tempo, por isso a gente diz que o sistema digestório deles é incompleto, porque o sistema digestório completo é aquele que inicia-se com a boca, né, e termina no ânus. No caso dos quinidários, eles não vão ter eles vão ter apenas uma abertura, que vai funcionar como boca, e também como ânus, porque o que eles não, os resíduos da digestão deles vai ser liberada por essa mesma abertura para fora do corpo do animal. O sistema digestório, por isso, é chamado de incompleto, tá bom? A digestão deles é extra e intracelular. O que significa digestão extra e intracelular? À medida que eles englobam, eles vão liberar, tocam no animal, entram em contato com o animal, com a presa, eles vão enrolar esse animal com a presa com os tentáculos, né? Enrolar essa presa nos tentáculos, liberam a toxina, né, pelos quinidócitos, e aí essa presa fica paralisada. A digestão, ela já vai, à medida que eles paralisam a presa morre, eles vão ingerir esse alimento. Só que a digestão, ela vai acontecer não dentro da célula, mas fora da célula, dentro da cavidade gastrovascular. Vai liberar as enzimas digestivas. Depois que as enzimas digestivas conseguem digerir parte daquele alimento, aí a digestão ela vai terminar no interior de cada célula. Então, as células da cavidade gastrovascular, cada uma delas vai terminar de fazer a digestão. A digestão ela não vai ser completa dentro da cavidade gastrovascular, certo? Por isso que é chamada digestão extra e intracelular, ok? Deu para entender isso? Então, os alimentos digeridos na cavidade gastrovascular e a digestão é completada pelas células que residem na cavidade. O que não é utilizado é eliminado pela boca, ok? Por isso a gente chama de digestão extra e intracelular, tá bom? Só para vocês relembrarem dos poríferos, a gente viu que os quinidócitos não, os coanócitos, que são parecidos os nomes, né? Não vão confundir na hora da atividade, gente. Os coanócitos, eles fazem a digestão. Vocês lembram que lá dentro do corpo, dentro da célula, coanócito, acontece a digestão. Aqui não. Primeiro vai acontecer a digestão fora das células, né, dentro lá da cavidade gastrovascular, que libera enzimas digestivas, e a digestão vai se encerrar, vai ser concluída dentro da onde? De cada célula da cavidade gastrovascular. Por isso que é chamada digestão extra e intracelular. Alguma dúvida, alguma pergunta em relação à digestão deles? Hein, gente? Vamos lá. Então, para fixar essa questão bem aí, essa parte da digestão, eu vou pedir para Vitória ler na página 147 também um parágrafo que explica sobre a digestão dos quinidários. Vamos lá, Vitória? Cadê você? Maria Vitória. Já? Encontrou a página 147? Sim. Então, aqui, depois da estrutura organização corporal, tem um parágrafo que nos explica sobre essa digestão. Aí você pode ler até o segundo parágrafo, tá bom?
Tia, mas 147? Isso, capítulo 7, página 147. Até porque eu tava na página errada, peraí. Tá, é depois da organização corporal? Isso, Depois das imagens, no caso, né? isso. Aí tem inicia os tentáculos. Ah, tá bom. Os tentáculos rodeiam a abertura da cavidade gastrovascular e têm a função de capturar e empurrar as presas para dentro dela. Uma vez ingerida a presa, há a liberação de enzimas que atuam na digestão, que inicialmente é extracelular. Depois, as células que revestem a cavidade absorvem os nutrientes e completam o processo digestório. Os resíduos da digestão são liberados pela boca. A Certo. defesa Rapidinho, Vitória. Isso que eu expliquei ainda há pouco, em outras palavras. Como que ocorre essa digestão extra e intracelular e o auxílio dos tentáculos nessa captura dos alimentos. E também o auxílio dos quinidócitos, né? Nessa paralisação da presa ou quando é uma grande quantidade de substâncias urticantes que é liberada, a morte da presa, os tentáculos servem para empurrar, né, o alimento para o interior da cavidade gastrovascular. E aí agora vamos para o segundo parágrafo que fala justamente sobre os quinidócitos, Vitória. A defesa é outra função dos tentáculos, que são revestidas de células especializadas, os pinidócitos. Essas células possuem uma cápsula cheia de substância urticante que é liberada quando os tentáculos são tocados e pode provocar desde uma simples ardência até uma queimadura mais séria ou ainda a paralisia de um possível predador. Isso mesmo. Então, gente, aí nesses parágrafos no livro de vocês, a gente está compreendendo de uma outra forma o que eu já expliquei para vocês sobre a função dos quinidócitos, a digestão extra e intracelular. E a excreção, como é que é feita? A circulação, né, de nutrientes. No caso, esses indivíduos, eles não têm estrutura especializada para a excreção, certo? Essa excreção que é a eliminação de resíduos que o corpo não precisa mais, é feita de célula a célula, certo? A circulação também é feita de célula a célula. Os quinidários, gente, eles não têm cérebro, eles têm apenas um sistema nervoso, né? Uma rede nervosa. Esse sistema nervoso, ele ajuda na percepção das alterações do ambiente, certo? E eles, para responder a esses estímulos do ambiente, como eu falei para vocês, eles vão ter os músculos simples, né, para ajudar na locomoção, os que são livres natantes, tá bom? Agora nós vamos voltar aqui para o estudo da reprodução deles. A gente já sabe que eles não têm estrutura de excreção, é feita de célula a célula, a recirculação também. Entendemos como ocorre a digestão. Agora vamos para uma outra função vital dos quinidários, que é a reprodução. A reprodução, gente, nos quinidários pode ser assexuada por brotamento. Essa parte de reprodução está lá na página 148, tá bom? Quem quiser acompanhar aí pelo livro também. Então, a reprodução assexuada por brotamento, aqui nós temos o exemplo de uma hidra, né, que é um quinidário de água doce. Aí nasce o brotinho aqui, esse brotinho, ele vai crescendo, se desenvolvendo, depois ele cai e gera uma nova hidra, tá bom? Esse é o tipo de reprodução assexuada dos quinidários. Temos também o tipo de reprodução que é típico nos quinidários, que é chamado de reprodução por alternância de gerações. Envolve a reprodução sexuada, certo? A união de gametas. Vamos entender essa imagem aqui, que eu acho que vocês estão olhando e, meu Deus, o que está acontecendo aqui, né? Gente, alternância de gerações quer dizer o quê? Nesse tipo de reprodução, existe alternância da forma do corpo desses animais. O que está acontecendo aqui? Nós temos uma hora
reprodução sexuada, união de gametas, ora reprodução assexuada, liberando aqui as medusas jovens. Vamos entender o que que acontece, tá bom? Nós temos as medusas adultas aqui, as medusas machos e as medusas fêmeas, elas ambos produzem gametas, certo? Gameta masculino, e a fêmea vai produzir o gameta feminino. Esses gametas, eles vão se unir e gerar um zigoto, né? Vai acontecer a fecundação e gera um zigoto. Esse zigoto vai originar uma larva, né? Que é chamada de plânula. Essa larva, ela, em algum momento, ela se fixa em um substrato lá no ambiente marinho, certo? E essa larva, ela vai originar um pólipo. O que que é um pólipo? O pólipo é um formato do corpo que vive fixo no ambiente, não é isso? Esse pólipo surgiu de quem? Da união do gameta masculino e feminino de medusas adultas, certo? Tudo bem até aí? Vamos lá. Esse pólipo, ele começa a se reproduzir de forma assexuada. Ele vai gerar novos indivíduos, que a gente chama de éferas, fragmentos que originam novas medusas. Então, esse pólipo, ele vai sofrendo, né, divisões, se desenvolvendo, sofrendo divisões celulares, se desenvolvendo por reprodução assexuada e gerando novas medusazinhas aqui. Quando esse pólipo amadurece, né, ele vai liberando essas medusas jovens, elas vão sendo liberadas desse pólipo adulto. Cada pedacinho desse aqui, ó, vai ser uma nova medusa. E aí, nesse caso, já vai gerar um outro formato do corpo, né? Já vai formar as medusas. Essas medusas jovens, elas vão se desenvolver, chegar à fase adulta, e gerar gametas. Esses gametas vão se fecundar, vão gerar o zigoto, vai gerar uma larva, vai gerar o pólipo e reinicia o ciclo novamente. Esse ciclo que a gente chama de alternância de gerações, porque ora eles se reproduzem de forma sexuada e tem um formato do corpo que é um formato de medusa, e ora eles se reproduzem de forma assexuada e tem um outro formato do corpo que é o formato de pólipo, que esse pólipo depois vai gerar novas medusas. Então, cada partezinha dessa aqui vai ser uma nova medusa, que a gente chama de éferas. E aí, gente, deu para entender esse tipo bem peculiar de reprodução dos quinidários? Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu posso pedir para algum aluno explicar para mim essa imagem, para saber se entendeu mesmo. E aí, gente, topam o desafio? Quem quer explicar para mim aí esse tipo de reprodução por alternância de gerações? Alguém se habilita para fixar aqui esse conteúdo, essa parte dessa reprodução? Ninguém, gente. E aí, eu não acredito que eu vou ter que chamar alguém para explicar. Lá vai. Então, eu vou pedir para alguém explicar para mim novamente, para a gente fixar esse conteúdo de reprodução por alternância de gerações dos quinidários. Sara, você pode me ajudar aí nesse desafio, explicando essa imagem da reprodução por alternância de gerações? Oi, Sara. Oi. E aí, vamos lá? O que você entendeu aí da alternância de gerações? Eu não sei. Sabe, eu tenho certeza que você entendeu alguma coisa. Aqui, o que acontece nesse primeiro momento?
A união do gameta masculino e feminino? Isso, essas medusas, não é isso? Elas produzem o quê? Os gametas. E aí, depois disso, o que que acontece? Vamos lá. Se formos zigoto? Isso. E aí, o que mais? Não sei. Quem se habilita aí para ajudar a Sara, gente? Ô tia, desculpa por ter saído, mas a minha internet também tá ruim. Tá certo. Na verdade, tô sem internet, eu tô usando a internet do meu celular, então pior ainda. Ah, tá, entendi. Quem pode ajudar a Sara, gente? Júlia, ajuda a Sara aí para mim, Júlia. Júlia, cadê você? Gente, cadê o pessoal, hein? Oi, Júlia. Você pode ajudar Sara? O que que acontece depois que formam os zigotos? Sara disse que as medusas macho e fêmea geram os gametas, eles vão fecundar e vai gerar o zigoto. Depois disso, o que que vai? Qual é a outra fase do processo de reprodução por alternância de gerações? Deixa eu ativar seu áudio. Isso, ativei. Já? Ativa bem aí o teu áudio. Conseguiu? A Ilana, tu pode ajudar a Sara, Ilana? Você, na verdade, olhou você conseguiu participar da explicação? Ah, Ilana? Não, tia, porque saiu, a minha internet tá muito, Ah, muito, tá. muito. Entendi. Gente, então, Júlia não está conseguindo o áudio. Eu vou pedir para outro aluno. Marina, você pode ajudar, Marina? Fia, eu não entendi muita coisa, só entendi que o pólipo ele vira pequenas medusas, Isso, que são as éfiras. isso. E quando ele amadurece, né, vamos dizer assim, elas vão se soltando. E aí recomeça o ciclo. É isso, Aí vira Marina. a medusa jovem que vira água-viva. E que vira adulta e que vai continuar novamente o ciclo. É isso mesmo. Entendi. Então, gente, só recapitulando aqui, ó. As medusas ou águas-vivas jovens, elas vão se tornar adultas, vão ter condições de chegar à fase reprodutiva e gerar os gametas. Esses gametas vão se unir através do processo de fecundação, vai gerar o zigoto, aí gera uma larva, que é chamada de plânula. Essa larva, ela vai se fixar e gerar um pólipo. Esse pólipo, ele vai se reproduzir assexuadamente, gerando novas medusas, né? Essas medusas, esses fragmentos éferas, eles vão dar origem a novas medusas. E quando elas estão maduras, elas vão se soltando desse pólipo. À medida que elas vão amadurecendo, vai soltando do pólipo. Aí depois elas vão se desenvolver, formar-se adultas novamente e continua o ciclo. Deu para entender isso agora? Tudo bem? Todo mundo aí? Tudo, tia. Então, agora nós vamos para a página 149.
Na página 149, nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre essas ocasiões, né, essas situações que acontecem quando a gente tem contato com águas vivas, com caravelas na beira da praia, o que que a gente deve fazer, como a gente deve proceder, tá bom? Então, a gente vai fazer a leitura aqui da página 149. Agora, a Sara vai continuar aqui para mim a leitura, tá? Marina ajudou Sara. E agora a Sara vai ler aqui. Qual o parágrafo, tia? Sara, página 149. Não, o parágrafo. Depois da imagem do peixe palhaço, que essa aí a gente vai deixar para depois. Depois que a gente Tá bom. aqui. Entre os cnidários mais conhecidos estão as águas-vivas. Com a chegada do verão, elas se reproduzem e, dependendo das correntes marítimas, são levadas para perto das praias. Em virtude de seu aspecto gelatinoso e transparente, que torna esse animal quase invisível na água, e também devido às praias cheias de banhistas, os acidentes envolvendo humanos e águas-vivas são praticamente inevitáveis. Aqui, gente, geralmente tem mais acidentes com as caravelas. As caravelas, elas vêm para a beira da praia, essa época de setembro, outubro, que tem muito vento, e elas vêm para a beira da praia e a gente acaba, algumas pessoas acabam tendo acidentes com esses animais, certo? Agora, a Ilana, cadê você? Tá me ouvindo? Tô aqui, tia, tô. Agora, Eu já ia pedir para ler mesmo. Agora nós vamos para o outro capítulo, depois dessa imagem da praia, da água viva, vamos para o outro capítulo. O que que a gente deve fazer? Algumas dicas que tem aqui, né? O que causa, vamos lá. Depois da imagem, né, tia? Isso. Devemos lembrar que os tentáculos das águas-vivas possuem células injetoras de substâncias urticantes, que podem causar queimaduras sérias em nossa pele. Para uma pessoa sensível ou alérgica, os sintomas podem ser mais graves, incluindo vômito, náuseas e dificuldades para respirar. Olha só. Para evitar esses acidentes, é recomendável seguir algumas dicas. Esteja sempre em locais assistidos por salva-vidas. Pergunte a esses profissionais se há ou não presença de águas-vivas na região. Ao avistar uma água-viva, saia da água. Não toque nos animais, mesmo que estejam aparentemente mortos na areia da praia. Isso aqui é importantíssimo. Rapidinho, Ailana, porque as crianças, elas acham que o animal está morto, a caravela ou a água-viva, e vai lá tocar. Não pode, porque aparentemente eles estão mortos, mas os cnidócitos ainda estão ali ativos. Caso seja atingido, lave o local com água do mar e procure atendimento médico. Isso. Então, essas são as dicas que a gente pode seguir. Então, Tia, contato com água-viva, com caravela. Oi. o pessoal fala que passar vinagre é bom. Algumas pessoas afirmam que o vinagre é bom, né, devido ao ácido. Eu não tenho assim, eu não tenho lido algo relacionado a isso. Mas o ideal é lavar mesmo com a própria água do mar e procurar o atendimento médico. Aqui nas orlas nós temos o apoio, né, do Corpo de Bombeiros, que podem nos auxiliar quanto a isso, certo? Mas o ideal, como vai acontecer lá, em uma orla, geralmente a gente não vai ter acesso a vinagre ou a outro recurso. O recurso ideal é lavar bastante com a água do mar, né? Sem esfregar, lógico, para não causar o atrito, e procurar o atendimento mais próximo para fazer os procedimentos corretos. Certo, Caio? É tipo, se corta, coloca café, limão, essas coisas são mitos populares, certo? O ideal mesmo é lavar com água corrente o ferimento ou com água e sabão, se tiver sabão disponível. O certo é esse. Tá bom, gente? Galera, alguma dúvida, alguma pergunta em relação a isso?
Então, agora a gente vai para o desafio, aí em cima da página 149. Nós temos o peixe-palhaço, que habita os tentáculos das anêmonas. Ainda há pouco eu expliquei sobre isso para vocês. Quem lembra? Agora é a hora de lembrar sobre o que eu acabei de explicar da relação ecológica que existe entre as anêmonas e o peixe-palhaço, certo? Vamos lá para o desafio. Nós temos dois questionamentos aí, tá? Que vocês Posso vão ler? responder. Para mim, a gente vai responder agora juntos esse desafio, tá bom? Eu quero que vocês leiam primeiramente a leitura individual. Eu vou dar uns minutinhos para vocês lerem os questionamentos e aí a gente vai responder aqui todo mundo junto, tá bom? Vou dar esses 2 minutinhos para vocês aí lerem individual. Quem que pediu para ler foi Caio? Foi, tia. Já você vai ler a leitura geral para todo mundo, tá? Primeiro a individual, cada um aí vai ler para ver se Patrícia, lembra do que eu expliquei ainda há pouco. Oi, Marina. eu esqueci de avisar antes, mas aqui Vivian pediu para dizer para a senhora que ela não estava conseguindo entrar. Que quando ela colocava o ID, estava falando que não existia uma, uma ligação. Ixi. Será que ela não estava colocando algum número errado? Eu não sei, ela só pediu para avisar isso. Tava dizendo que a conta tava indisponível. Mas é, Qual é a página pra ler, tia? Meninas. Oi? Qual é a página que é pra ler? Meu bem, é a página 149, o desafio da página 149. É para ler e já ir organizando as ideias aí para a gente responder os questionamentos aqui agora. Vivian, meninas, peçam para a Vivian entrar em contato com a Agenda Edu e dizer o motivo. Aconteceu isso ontem com um aluno, ele mandou a imagem do que estava aparecendo da mensagem que estava aparecendo e ele mandou para o Agenda Edu e a gente, lá eles conseguiram resolver o problema do aluno. Então, a Vivian precisa entrar em contato logo com a Agenda Edu. Deem essa informação para ela, para mim, por favor. Tá, Ok, Marina, tia. Ailana, se vocês a gente fala para puderem ela. passar para ela, ainda hoje entrar em contato com a Agenda Edu, tá bom? E aí, gente, já conseguiram ler? Vamos lá responder direitinho. Vamos lá responder. Caio, lê para mim, Caio. Tá. No decorrer do processo evolutivo dos cnidários, as células urticantes concentram-se nos seus tentáculos. O peixe-palhaço, em seu processo evolutivo, desenvolveu adaptações que garantiram a ele a capacidade de não ser afetado por essas células urticantes. Isso. A letra A, Caio, pode ler para mim. Quais são as vantagens de as células urticantes concentrarem-se nos tentáculos das anêmonas? E aí, gente, vamos lá responder todo mundo junto. O que vocês acham aí? Qual é a resposta? Caio, quer falar? Os outros, vamos lá, eu vou pedir para alguém explicar para mim quais são as vantagens. Para ler a letra B? Tia? Oi, Caio. Não, É para ler a letra B. não. Depois que a gente responder aqui todo mundo junto a letra A, aí que a gente vai para a letra B, tá bom? E aí, gente, qual é a vantagem? Quais são as Qual é vantagens? a página mesmo, tia? 149. Quais são as vantagens, gente, das células urticantes concentrarem-se nos tentáculos das anêmonas? Eu expliquei isso no início da aula.
E aí, Estevam, e aí, Heloísa, quais são as vantagens? Marcelo, Alissa, São grandes, né? Pedro Luiz, Luiz Felipe, Paulo Sérgio. Quais são as vantagens, gente? As vantagens são grandes. Oi? As vantagens são grandes, né? Quais são as vantagens? Quais são elas? Não estava aqui no início da aula. Quais são as vantagens? Quando eu falei de classificação dos seres quinidários, eu falei das anêmonas, que eu mostrei essa imagem aí, que tem um peixe palhaço e a anêmona. Gente, primeiramente, qual é a vantagem das células urticantes concentrarem-se nos tentáculos das anêmonas? Qual é o formato do corpo das anêmonas? É pólipo ou medusa? Ai, meu Deus do céu. Gente, eu não acredito que vocês esqueceram. As anêmonas são pólipos. E a boca está voltada para onde? Para cima ou para baixo? Para cima. Vai. Se a boca está voltada para cima, os tentáculos também estão voltados para cima. Então, a vantagem das células urticantes concentrarem nos tentáculos é porque os tentáculos estão rodeando a abertura da cavidade gastrovascular, ajudando em quê? Na captura dos alimentos, na captura da presa. Deu para entender isso, gente? Por quais as vantagens? Captura de quê, tia? Captura da presa, captura do alimento. Ah, Os tentáculos, eles ricos em quinidócitos, né, em células urticantes, por eles estarem próximos da boca, facilita a captura do alimento. Tá bom? E aí, deu para entender isso, gente? Quais as vantagens de as células urticantes concentrarem-se nos tentáculos das anêmonas? Para isso, para ajudar na captura do alimento, porque essas células liberam a substância urticante sobre o alimento e aí os tentáculos ajudam a empurrar essa presa que já foi paralisada pela substância urticante, ajuda a empurrar para o interior da cavidade gastrovascular, tá bom? Porque eles estão rodeando a abertura da cavidade gastrovascular. Agora nós vamos para a letra B. Caio, leia para mim a letra B. Para o peixe-palhaço, há vantagens a habitar a anêmona. A anêmona é favorecida com essa relação? Eu também acabei de explicar sobre isso. Eu posso responder? Pode, Caio. A vantagem do peixe-palhaço é que ele se protege das presas, assim. Não, dos predadores. Isso. E a anêmona não é... Meio que os dois são favorecidos, porque ela o peixe atrai a comida para as anêmonas. Isso, muito bem, Caio. Isso mesmo. O peixe-palhaço, bem aqui no enunciado do desafio, tem dizendo o quê? Que no seu processo evolutivo, ele adquiriu proteção, né? Ele desenvolveu, na verdade, né? Não adquiriu. Ele desenvolveu uma proteção, ele desenvolveu essa adaptação que garante a proteção dele contra a substância urticante da anêmona. Por isso ele vive ali. E ele tem ela como uma forma de proteção, um abrigo de proteção. E ele, por sua vez, ele recebe proteção, mas ele também ajuda a anêmona, porque ele atrai alimentos para ela. Muito bem, Caio, gostei muito da sua explicação, tá bom? Gente, nós vamos encerrar por aqui, nós temos menos de 1 minuto, tá? Eu vou só interromper o compartilhamento da tela para eu fazer o print de quem está aqui. Nós temos apenas 19 participantes, não sei o que ocorreu com os outros. Na próxima aula a gente continua o estudo dos animais, tá bom? Foi muito bom rever vocês, façam suas atividades, tenham